Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Júlia, muito prazer, seja muito bem-vinda. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu comecei falando lá nos stories alguns dias atrás, lá no Instagram, que foi o seguinte, que eu descobri, né, que uma das coisas mais buscadas no Google, na verdade não no Google, no site de busca em geral, que esse lugar que eu fui ver falava de site de busca em geral, não específico, era porque ele me deixou, porque ela me deixou. E aí eu comecei a ler sobre isso, né, nos livros que tem aqui em casa, em alguns artigos, e aí vão ter alguns autores que falam que uma pergunta muito mais inteligente, né, seria a gente começar a se perguntar o que faz com que as pessoas fiquem juntas. Eu falei, nossa, isso daí dá um vídeo, isso daí faz muito sentido. Então eu comecei, né, a ler sobre isso, pesquisar alguns estudos, eu achei alguns, mas poucos estudos longitudinais sobre isso, né? A maioria é americano. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu esbarrei nessa procura, né? Algumas coisas que eu fui lendo que eu acho que são muito relevantes pra gente pensar nessa saúde, né, do relacionamento. Porque não é só o que faz as pessoas ficarem juntas, né? O que faz as pessoas ficarem juntas de uma maneira saudável para ambos, né? Então, nesses estudos, eles vão salientar várias coisas e eu quero focar em duas. Então, eles vão salientar, por exemplo, que tem uma diferença no nível de instrução das pessoas do casal, tem diferença de acordo com a idade que essas pessoas ficaram juntas, tem diferença, né, na saúde econômica da família ou do casal, tem a ver se as pessoas tiveram filhos ou não, mas os dois grandes pontos que eu vi, né, que eu li e que eu acho que são de muita relevância para a gente trabalhar no dia a dia são dois, que é como os casais lidam com os conflitos e com as brigas. Isso tem um impacto muito grande no como as pessoas ficam juntas e se isso vai durar ou não, e como se divertem juntos. E aí vamos parar para pensar, né, sobre essa questão de como que as pessoas resolvem as brigas. Teve até um outro dia, né, alguns meses atrás, que eu falei nos stories também, olha, você não viu os stories? Dá uma olhada de vez em quando. Que tem ai, gente, eu sou meio ruim de nome, tá? Mas tem um terapeuta familiar que diz que ele consegue predizer se um casal, tem uma boa noção, na verdade, se um casal vai ficar junto ou não, assistindo uma briga e vendo o que aparece nessas discussões, né? Se aparecem gestos de carinho ou se aparecem muitas generalizações. Se aparece, né, a indiferença de eu sair e ir embora, ou se eu estou disposto a ouvir o outro, ele vai salientando algumas dessas coisas. E aí, dentro de um dos estudos desses longitudinais, estudo longitudinal é quando os pesquisadores vão acompanhando, né, aquele objeto de estudo, aqueles sujeitos que participam das pesquisas, ao longo do tempo e fazendo, né, essa verificação, revendo o que vem acontecendo ao longo desses anos. E um deles falava que aproximadamente 70% das brigas entre os casais não são resolvidas, não são solucionadas. E assim, não vamos nos ater aos números, mas assim, é um número expressivo, certo? Se você for parar aí para pensar nas discussões que tem com seu parceiro, o número expressivo deve ficar também sem solução. Por quê? Porque muitas vezes, quando aparece um conflito, quando aparece algo para ser resolvido, né, cada um vai puxando argumentos que validam o seu ponto de vista, que validam o que você está pensando, e você deixa de lado os sentimentos do outro, deixa de lado a percepção do outro, e o outro vai falando isso com você. Então, no final, tem duas pessoas que ficam descontentes. E aí, muitas vezes, essa briga acaba com, tá, então tá bom, vamos deixar pra lá, vamos seguir, ou acaba com, não, tá, eu não devia ter falado sobre isso, porque a gente já perdeu o foco, né? E aí muitas discussões, muitas conversas desandam a partir daí. E aí isso ao longo do tempo, né, nem preciso dizer pra você, que vai virando uma bola de neve, que vai, né, causando ressentimentos, suscitando mágoas, essas brigas não resolvidas, né, quando não tem esse diálogo, não tem essa escuta para o outro, e esse ponto, né, onde eu paro de ouvir o outro, ou quando eu não me permito ouvir o outro, fico querendo me defender, fico querendo argumentar o tempo todo, esse geralmente é o ponto que o que está em questão
é perdido de vista e aí o final dessa discussão não vai possibilitar nenhuma solução, porque aí no final eu já estou desculpando por ter sido rude e não pelo que originou, né, a nossa discussão em primeiro lugar. E isso vai se perdendo, não só vai se perdendo a solução, como vai se repetindo o problema. E aí vai ficando cada vez mais desgastante. E aí, outra coisa, né, dessa questão de como se divertir junto, é desse tempo de, não só um tempo de qualidade, mas são as comemorações, né, um conseguir comemorar as vitórias do outro, genuinamente ficar feliz pelo outro. São as pequenas comemorações quando faz, né, uma dancinha na cozinha, quando comemora uma conquista, é quando a gente tem hobbies em comum, quando tem atividades que a gente gosta de fazer junto, seja descobrir um restaurante novo, seja escolher o filme, assistir alguma coisa, ouvir música junto, é uma refeição, é um vinho ou, né, alguma outra coisa que a gente gosta ali de compartilhar. É às vezes jogar um papo fora, mas que tá sendo um momento agradável, tá sendo legal pros dois. Ter esses momentos com constância faz uma diferença assim absurda, porque aí eu vou colecionando momentos para na hora de uma briga, a briga caber no relacionamento, né? Porque aí fica muito claro, é a mesma questão, né, que eu falei no vídeo do ciúme. O relacionamento é maior, muitas vezes, né, um relacionamento saudável, ele é maior do que as brigas, do que os conflitos, então ele consegue conter e assimilar. Agora, se a briga é maior que o relacionamento, e o relacionamento não contém, quebra, né, e estoura, digamos assim, né, se a gente pensar numa bolha, veio uma imagem de uma bolha pra mim. E uma coisa, gente, que a gente tem que ter sempre em mente no relacionamento, e isso, né, acho que não precisa de um estudo apontando, mas se relacionar é verbo, se relacionar é ação constante, porque olha só como a gente fala, né? A gente costuma dizer, eu estou num relacionamento, eu estou em um namoro, eu estou em um casamento. Mas veja, até esse jeito com que muitas vezes corriqueiramente a gente fala implica algo estático, né? Eu estou pronto, isso é algo dado. Enquanto que o se relacionar é um verbo constante, né? Eu estou me relacionando, eu estou namorando, eu estou vivendo junto, e isso implica ações constantes e diárias de eu escolher demonstrar afeto, nem que sejam, né, pequenos momentos de afeto, mas constantes, demonstrações sutis, mas constantes de afeto, eu ativamente escolher olhar e resolver os problemas, eu escolher ativamente ouvir essa outra pessoa, estar atento, né, para as necessidades do outro, para as minhas, porque eu estou entendendo que tudo isso faz parte do verbo se relacionar, né? E aí, como que a gente vai fazendo essas escolhas ao longo do dia, né? Como que às vezes muitas pessoas ficam confortáveis no estar num relacionamento e não se percebem no se relacionar, né? Vão ficando no substantivo, não no verbo, né? E aí eu fico pensando, né, no tanto que uma comunicação efetiva, constante, eficiente é essencial. É eu estar conhecendo esse outro o tempo todo. É eu estar me deixando conhecer o tempo todo. Porque se eu tô num namoro há 5 anos e aí lá no primeiro ano meu namorado falou o que eram os objetivos dele, se ao longo do tempo a gente não vai conversando sobre isso, às vezes esse objetivo mudou e eu nem tô sabendo, né? Então, o que a gente quer a médio e longo prazo? Isso é uma conversa que precisa ser constante, que precisa ser sempre regada, ser sempre cultivada, porque isso também é um dos grandes preditores, tá? De sucesso no relacionamento, é ter esses propósitos e essas metas de médio e longo prazo ali alinhadas, ali tendo a ver um com o outro, né? Que eu acho que é uma grande diferença entre um se relacionar ali casual com alguém e, de fato, um relacionamento duradouro, né? E outra coisa, né? Vamos pensar, gente, que aceitar o estar morno, aceitar, né, um marasmo ali é muito perigoso, né? Igual eu já falei várias vezes, se não tá melhorando, tá piorando. Porque
não é estático. De novo, é uma ação constante, é um movimento constante. Aceitar esse marasmo é perigoso porque põe, né, o relacionamento enquanto algo que não está se desenvolvendo, mas as pessoas estão constantemente, porque não tem como não estar em movimento na sua vida, na sua vida do trabalho, nas relações que você estabelece. E no seu relacionamento amoroso não é diferente, né? Quando as pessoas falam que amar não é suficiente, é nesse sentido, porque não é no sentido assim, que eu amo, mas não dá. É no sentido de assim, eu amo, mas não quero. Ou então eu amo, mas não... A gente ali não tá mais disposto a estar junto, né? Ou esse outro que eu vejo que não tá disposto a investir da maneira que eu gostaria, da maneira que eu preciso, ou eu não tô disposto, né? Para se relacionar, para além do amor, precisa querer se relacionar. E querer se relacionar de maneiras específicas, né? Não é se relacionar de qualquer jeito, não é se relacionar de uma maneira abusiva, de uma maneira violenta, né? Eu tenho que saber muito bem como que eu quero me relacionar, como que eu quero estar no relacionamento, para que isso não se desenvolva de uma maneira aquém da minha vontade, aquém dos meus desejos, das minhas necessidades, porque uma hora ou outra isso não se sustenta, e às vezes é uma hora tarde que para você já tá muito incômodo, que isso já, né, desenvolveu ali umas cicatrizes importantes. E outra coisa, gente, é a gente conseguir ser realista no relacionamento, né? Tem algumas coisas, algumas regras que a gente se impõe, que a gente tem quando pensa em relacionamento, que não são realistas, né? Igual eu falei também no vídeo do ciúme, alguns exemplos, e principalmente nesse dar e receber ali, né, da relação, nessa troca. Porque se eu não consigo dar o meu melhor de mim pra mim, se eu não consigo dar certas coisas pra mim mesmo, é muito fora da realidade eu achar que eu vou conseguir reconhecer quando o outro me dá, ou que eu vou conseguir dar para o outro, se eu não tenho nem pra mim. E aí eu acho que aí entra aquela ideia, né, bem difundida, que você precisa olhar pra você, cuidar de você, estar bem com você, pra conseguir fazer esse movimento com o outro e conseguir receber do outro, principalmente. Porque muitas vezes, quando eu não consigo dar isso pra mim, eu não consigo receber quando vem do outro também. Ou eu não consigo construir isso com o outro. Porque é como se eu quisesse construir algo que eu desconheço. É como se eu quisesse construir um vaso de cerâmica, mas eu só tenho vidro. Então, não vai dar, sabe? Ou como se eu quisesse muito ter uma estátua na minha casa, mas eu não consigo nem me dar uma estátua porque eu não tenho espaço, também não vou conseguir receber a estátua do outro, porque, de novo, eu não tenho espaço, tá? Então, é nesse sentido que eu fiquei pensando, né, que muitas vezes a gente... Eu pesquisei isso no Google pra ver o que parecia, né? O que faz com que as pessoas fiquem juntas, e aparece um monte de coisa assim, sinais de que vocês vão ficar juntos. Quando é pra ser, será. Sinais de que vocês estão predestinados a estar juntos. E como que a gente vai colocando, né, essa condição de estar junto muito mais relacionada a um destino, a algo etéreo, do que as nossas ações. E eu acho que tem a ver com isso, né, que a gente muitas vezes não se conecta com o verbo. De novo, né, isso ficou muito na minha cabeça quando eu fui entrando em contato com isso. E se eu for salientar algumas coisas para você fazer, né, dentro disso, de pensar em como ficar juntos, com certeza eu salientaria: celebre, comemore, passe bons momentos, momentos alegres, felizes, engraçados com seu companheiro, invista bastante nisso, invista em expressar afeto de uma maneira constante. Eu não tô falando de gestos grandiosos de afeto, mas gestos sutis, gestos pequenos, mas constante. A constância, gente, é o que vai importar, é o que vai falar mais alto. Eu diria para você investir em estar atento a você e ao outro, nas necessidades, não deixar as coisas passarem, conseguir se comunicar, conseguir se expressar, conseguir checar aquelas coisas que você acha que você sabe, checa. Esteja disposto a ser conhecido cada vez mais pelo seu companheiro, esteja curioso para conhecer cada vez mais também do seu companheiro. Aquele jogo bobo que você não tem interesse nenhum, sei lá, em algum momento, investe em saber, me contei como que é essa coisa que você vive jogando, ou esse time que você tanto gosta,
Não sei, expresse curiosidade por áreas da vida dessa pessoa que para ela são interessantes. Que se for genuíno para você também, né? Entendendo que você está investindo nisso. Entender o relacionamento como verbo, como se relacionar, como uma escolha diária, como um querer, e tá sempre avaliando se você quer mesmo isso, né? E se a pessoa tem te demonstrado isso também. Teve um dia que eu li que às vezes o relacionamento tem que ser visto como se fosse um filme mudo. E eu acho que tem a ver com isso, né? Com essas ações, com o que eu observo que o outro demonstra, com o que eu observo, né? Em que atitudes eu percebo que o outro quer aquilo mesmo, que atitudes eu demonstro que é isso mesmo que eu quero. E, gente, isso das brigas, essa porcentagem de 70% é assustadora. Presta atenção quando acontecem conflitos, para onde que você vai, torna esse movimento cada vez mais consciente. E se você só percebeu isso depois, volta e fala, volta e retoma, porque, sério, foi um dado assustador, 70%. Eu olhei mais ou menos como a pesquisa foi feita, mas de verdade eu não sei avaliar, eu acho que com precisão, até que ponto isso vai, até que ponto não, mas mesmo que esteja errado 70%, seja só 50%, também é um número expressivo, tá? Presta muita atenção nisso daí. E então é isso, gente. Vamos ficando por aqui hoje. Foi um prazer falar com você. Me conta aqui o que você achou, o que você pensou sobre isso. Sempre nos temas dos vídeos eu fico com cuidado, né, de ver o que eu vou trazer, se vai ser relevante ou não, porque eu entendo que é um tempo que você está investindo, né? E fico muito feliz que você está investindo no seu relacionamento, está investindo nesse tipo de conhecimento que vai te ajudar a se relacionar de uma maneira mais feliz. Acho que, né, o que me move dentro da minha especialização, até dentro do trabalho como terapeuta é isso. Eu acho que todo mundo merece um relacionamento feliz. Então, ficamos por aqui hoje, de novo. Um beijinho, gente. Tchau, tchau.